E no Campeonato Paulista ainda não tem nada decidido, mas o Corinthians conquistou uma vantagem importante, venceu agora há pouco o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, gol do Yuri Alberto, e vai poder jogar por um empate em casa. Esses e outros assuntos a gente vai debater aqui no nosso Troca de Passes, com Rodrigo Coutinho e Eric Faria. Muito bom estar de volta aqui nessa bancada com vocês, meus amigos. Boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite, Coutinho. Boa noite para todo mundo. O jogo que acabou agora há pouco, de certa forma, foi até um resultado surpreendente, né? Imaginávamos um Palmeiras com desempenho melhor, principalmente por jogar em casa, por ter tido praticamente uma semana de trabalho. Tinha jogado na segunda-feira o Corinthians, precisou se desgastar bastante no meio da semana em jogo de Libertadores. E o Corinthians conseguiu, assim, na medida do possível, no primeiro tempo, controlar o Palmeiras. Não foi um time... você veja brilhantismo no Corinthians, mas foi muito objetivo. Teve 2, 3 chances e na melhor delas o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol e deu essa enorme vantagem para o Corinthians buscar o título paulista e interromper a chance do Palmeiras de tentar um inédito tetracampeonato, né, na era profissional do Campeonato Paulista. Então, assim, é um jogo grande do Corinthians em termos de resultado, em termos de moral para o grupo, né, que vinha abatido pela eliminação, né, na Libertadores e tal. Então, assim, é um resultado muito importante que deve ser comemorado do tamanho que ele merece. Última resposta falando sobre o Memphis, e a gente aqui falava, né, antes de começar o troca, se deveria valer a assistência do Memphis, né? Porque a jogada foi tão bem construída pelo Yuri, né? E ele precisou limpar, pensar ali para poder completar para o gol, que a gente estava debatendo. Depende de quem colhe, né? As estatísticas têm diferentes formas, estatutos, né? Ao longo do mundo. Você daria? Eu daria. Daria, né? Daria, acho que eu daria. Não sei quando é uma arrancada desde o campo de defesa, né? Aí eu acho que é um pouco diferente, a gente já tá vendo os melhores momentos. Acho que o jogo teve muita cara daquilo que o Eric falou inicialmente. O Palmeiras até começa conseguindo fazer uma pressão ali. Tem esse lance aí que pra mim é a melhor jogada do Palmeiras no jogo. Parecia que ia ser uma pressão Antigo Testamento de Abel, né? Exatamente, né? Por exemplo, esse lance daí já é mais na reta final do primeiro tempo, né? A gente viu um lance aos 11, se não estou enganado, esse foi aos 36, 37. No intervalo de uma jogada para outra, o que mais me chamou a atenção, o Palmeiras com uma dificuldade de pressionar a saída de bola do Corinthians, né? O Palmeiras, quando joga dentro de casa, geralmente ele iguala a marcação homem a homem e anula a sobra na defesa. Adianta a marcação, o Estevão deixa de pegar o lateral esquerdo do time adversário, pega o quarto zagueiro, o lateral direito se adianta e fica no mano a mano mesmo. O Palmeiras já fez isso várias vezes em jogos grandes de Libertadores, jogos de Campeonato Brasileiro contra adversários fortes. Não tem feito isso recentemente, não fez contra o Corinthians e sofreu muito para conseguir encaixar a marcação na saída de bola. O Memphis hoje jogando como um ponta pela esquerda, inicialmente, né? Mas com liberdade para circular. Não foi aquele losango de meio campo que a gente está acostumado a ver no Corinthians, mas o Memphis circulando bastante, recuando para carimbar a bola, colocar um dos meio-campistas do Corinthians de frente. Esse aí que a gente está vendo com a bola, o Carrilho, foi muito bem no jogo mais uma vez. A gente vai ver a jogada aí do gol do Corinthians, né? Um contra-ataque que o Memphis acaba dando sorte. Primeiro ele é desarmado, depois recupera a jogada quando o Richard Rios se enrola com a bola. E como você falou, João, a jogada toda do Yuri Alberto. Não dá para dizer que o Corinthians tenha feito uma grande partida, mas o Corinthians certamente, dentro daquilo que vinha apresentando, ele conseguiu reorganizar problemas defensivos. O Corinthians hoje, mesmo com o Palmeiras pressionando, principalmente depois do 1-0, ele sofreu menos defensivamente do que vinha sofrendo em outros jogos. Basta comparar com o jogo entre essas mesmas equipes na fase de classificação do Campeonato Paulista. E foi um time preciso, né? Foram poucas finalizações, chegou pouco à área do Palmeiras, mas conseguiu concluir. E o Palmeiras, assim, teve volume de jogo depois de levar o gol, pressionou no início, teve essa finalização do Estevão aí, teve uma outra do Vitor Roque na rede pelo lado de fora, como a gente viu anteriormente, mas quase sempre jogadas de aceleração, roubada de bola e aceleração, ou isso que a gente está vendo aí, ó, bola levantada na área para uma área preenchida. Eu acho pouco. O Palmeiras tem qualidade para jogar melhor, né, para construir mais jogadas de forma diferente, dependendo menos. Teve essa jogada aí também, esse contra-ataque. Para fazer o 2-0 essa aí, que né? O Yuri, já cansado, né, no final do jogo ele acabou indo jogar na ponta direita, acabou não aproveitando bem, mas acho que o Palmeiras pode ser um time que nesse cenário do adversário marcando mais atrás, com cedendo menos espaços, o Palmeiras tem criado poucos espaços, né? Tem provocado poucos adversários nesse sentido, dependente muito de uma jogada individual do Estevão, né? Mais uma aí que a gente está vendo, ou então de bolas alçadas na área para uma área ocupada. É claro que vai vencer jogo assim, é claro que vai gerar volume assim,
Mas acho que o debate tem que acontecer e acho que o Abel tem que ser cobrado em cima disso. Os jogadores que o Palmeiras tem, esse futebol é tudo que esse time pode apresentar? Não. E a gente vai estar de olho para acompanhar isso ao longo do ano. Teve muito jogador que chegou há pouco tempo, né? Isso tem que ser dado um desconto, mas já dá para jogar melhor, já dá para apresentar um padrão ofensivo diferente desse que a gente tem visto no Palmeiras. A gente sabe que finais, elas têm características diferentes, né? São jogos em que a temperatura sobe um pouco, a questão emocional ela também precisa ser levada em conta, mas o fato é que essa semana o Palmeiras fez 2 jogos em casa, 2 clássicos, né? São Paulo e Corinthians, e não apresentou um grande futebol. Pegando um pouquinho na carona do Coutinho, eu acho que o Palmeiras tem elenco e tem time titular e tem elenco para jogar mais e aumentar o seu repertório, principalmente ofensivo. Acho que o jogo está muito concentrado no Estevão. É natural quando você tem um talento assim que mais bolas cheguem nele para que ele desenvolva a parte ofensiva. É normal isso mesmo, mas não pode ser só isso. Até porque uma hora o menino cansa, a marcação encaixa. E ele ainda conseguiu hoje tirar da cartola 2, 3 lances em jogadas individuais, quando o jogo estava bem difícil já, o placar já estava na mão do Corinthians, ele ainda conseguiu carregar pelo lado direito, fazer cruzamento, fazer finalização. Mas o Palmeiras precisa aumentar o seu repertório. Tem time, tem elenco, tem jogador, tem qualidade para fazer mais. Eu acho que a torcida do Palmeiras que esteve presente, lotando o estádio, ficou um pouco decepcionada por isso. A gente teve uma prévia de Palmeiras e Corinthians esse ano, aliás, o jogo foi no Allianz, e coincidentemente os números do jogo do Palmeiras foram idênticos, 22 finalizações, dessas 22, 8 foram para o gol. Mas é aquela coisa, um domínio, eu escutei um termo assim que eu vou até reproduzir aqui, o domínio do Palmeiras, depois daquela pressão no começo do primeiro tempo, a gente pode traduzir como a mosca na padaria ali, né? Que ela tá rondando, mas ela não produz... Mas não sabe bem como é que vai chegar no doce. Ela tá ali, exatamente, entendeu? Ela ficava rodando, bola no Estevão. Rodando, bola no Isso, Estevão. ou um chute sem muito perigo. Então, eu acho que a decepção vem aí, assim, porque teve... E o Corinthians se comportou... E uma curiosidade, tá? A zaga do Corinthians, a primeira linha, com a exceção do Mateuzinho, todo mundo diferente desse primeiro jogo, tá? Que foi 1-1. E que o Corinthians conseguiu um empate com o Yuri Alberto no finalzinho. O Hugo ainda pegou um pênalti no fim, né? No jogo da fase de classificação. O Hugo pegou um pênalti, o Estevão bate perto. E é bom frisar o seguinte, aquele resultado é um resultado mentiroso, né? A gente fala na sequência do resultado, foi o gol do Yuri. A gente fala do resultado, fala até dos números que você citou aí, Joana, mas é por isso que é tão importante observar o jogo, porque se eu olhar assim só os números, foi um massacre do Palmeiras. Não foi. Não foi. Quer dizer que o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras? Eu também acho que não. Não, é até natural o Corinthians jogando fora de casa, vindo numa semana atribulada, sair na frente, voltar um pouquinho. Tá mais cansado trazer também, os jogadores para a sua área e dar a bola para o Palmeiras e falar assim, vem, eu vou contra-atacar. E é normal, o Palmeiras sempre tem volume quando joga no Allianz. Sempre vai criar esses cruzamentos, é um jeito de jogar do Palmeiras. Só que esse repertório tá ficando escasso, tá ficando pouco para ganhar dos adversários. Pela qualidade que tem, né? Exatamente, pelo repertório que pode oferecer a mais. Se a gente pega, por exemplo... Você contrata um Vitor Roque, você faz o quê? Aumenta a expectativa ainda desse repertório melhorar. E não está acontecendo. Todo mundo tem qualidade que ali, acabou de chegar. Do meio para frente ali, todo mundo tem qualidade para jogar. Do Richard Rios para frente, são até características que se encaixam. Exato. Daria para fazer mais, daria para você... fazer um time que tenha esse volume, mas que tenha jogadas mais elaboradas, variações, né? De lado da jogada, que termina a jogada. Quase sempre as jogadas terminam pelo lado direito. Por quê? Porque é o lado que o Estevão atua. Movimentos diferentes, sair um pouquinho desse lugar comum. E só para pegar ainda nessa questão dos números, como é interessante isso. Mesmo o Corinthians tendo sido pressionado, se você pega o primeiro tempo, o Corinthians teve mais posse que o Palmeiras. Porque o Palmeiras não conseguia pressionar a saída do Corinthians. Ele ficava ali, cada um com o seu, sempre um zagueiro livre, o zagueiro livre conduzia a bola, achava o passe para o Memphis. O Memphis vinha, escorava para o Carrilho conduzir, para o Martínez conduzir. Interessante que o Garro não jogou hoje, né? Não jogou. Não. E o Corinthians mudou o esquema, né? Ao invés do Losango, foi um 4-3-3. Botou com o Romero, o Memphis né? na ponta esquerda e o Romero na ponta direita. Aliás, uma coisa que a gente tem que exaltar, o Memphis voltando para marcar. Tem a palavra do Abel, segundo jogo daqui a 10 dias, né? Tem muita coisa aí para o Abel tentar consertar para esse jogo. Só puxando alguns detalhes aí do que ele explica, é muito comum nas coletivas do Abel, principalmente em jogos como esse, em que o Palmeiras é muito presente no seu campo de ataque, mas não consegue matar o jogo, tem a oportunidade, não consegue matar o jogo, o goleiro do outro lado acaba sendo um dos destaques.
Eu acho que ele tem uma certa razão, porque o Hugo realmente fez defesas importantes, o Everton não. Mas é uma sina já, né? O uso dessa palavra do Palmeiras ter mais posse e ficar ali rondando e não conseguir... Se você mastigar os números, você vai ter o sabor que você quiser. Você pode escolher os números e interpretá-los da melhor maneira possível. É óbvio que o Palmeiras jogando em casa contra um time que se propôs a marcar... Não, mas não me convence não, tá? É natural que o Palmeiras tivesse mesmo mais posse de bola, mais finalização. Foram 8 finalizações no alvo contra apenas uma do Corinthians. Isso tudo está dentro do pacote de um jogo como esse. O Abel, antes do jogo, talvez já soubesse que isso ia acontecer. Agora, você precisa criar mecanismos para que você seja ainda mais eficiente. Falar, faltou um pouquinho de sorte. Eu não vi nenhum lance assim que faltou sorte. O Mateuzinho tirar a bola aqui e entrar é mérito do zagueiro adversário, que faz a leitura da jogada. O Veiga finalizou bem aquela jogada. O Veiga finalizou e o Mateuzinho tirou. Então, eu acho que o Abel, a primeira resposta do Abel foi muito boa. Ele admitiu os erros do Palmeiras, ele admitiu os méritos do Corinthians. Eu acho que é isso, é bola pra frente. Se pegar a número só, eu acho muito pouco, porque, como eu disse, você vai sempre interpretar como você quiser os números. E alguns lances no futebol, os números não mostram. Por exemplo, aquele último contra-ataque que a gente viu do Corinthians. Aquilo ali não aparece em estatística nenhuma. Mas foi um lance hiper perigoso do Corinthians, que poderia até ter matado, afinal, um 2-0 hoje. Não, foi uma chance clara de gol que não está computada. Exatamente. Né? Então, os números, eles podem ser analisados, eles devem estar em pauta, mas eles não podem ser a verdade absoluta de um jogo. Não, estou com vocês, né? Tem só um detalhe, assim, até para... Se ele quiser usar número, ele pode ser perguntado da seguinte forma. Não foi nem ele que usou, né? Levantaram a bola para ele poder usar. Ele aproveitou, se a gente for usar número, a gente pode falar o seguinte. Vem cá. Se o Corinthians só jogou em contra-ataque, por que o Corinthians terminou o primeiro tempo com mais posse que o Palmeiras? Porque uma coisa invalida a outra. Sim. Se eu tenho um time que só joga em contra-ataque, eu não vou ter mais posse do que o adversário. O Corinthians, ele, obviamente, tinha como premissa inicial do seu jogo jogar em contra-ataque, tanto é que se defendeu de forma diferente hoje, o próprio Abel explicou ali, a gente já tinha feito aqui anteriormente. Mas quando tinha bola, não ficava rifando bola para o ataque, não, dando balão para frente, não, tentava sair jogando. E o Palmeiras deixou de fazer uma pressão bem feita na saída do Corinthians hoje, principalmente no primeiro tempo. Então, eu acho que é o início do erro pegar, finalizou 22 vezes contra 3. De que forma finalizou? De que forma chegou? Foi de maneira variada? Os jogadores que estiveram em campo foram aproveitados da melhor forma? Ele deu uma catucada no Rafael Veiga ali, deu outra no Estevão. Mas eu acho que, claro, os jogadores têm que assumir a responsabilidade dentro de campo também. Mas tirar o melhor desses jogadores também é responsabilidade da comissão técnica, do treinador. E eu acho que o Palmeiras, nessa temporada, não tem conseguido fazer isso bem. Segue sendo um time competitivo, segue sendo um time difícil de ser batido, que vai ter o volume dentro de casa. Mas porque tem muito talento. Tem muito talento. A parte ofensiva, se a gente for analisar o tipo de jogada que o Palmeiras faz para iludir o adversário, eu acho que falta repertório, tem que ampliar esse leque. E não quer dizer que não tenha lance para a gente analisar. A gente estava esperando a coletiva do Abel, não foi um jogo em que a gente pudesse puxar uma discussão, de um lance polêmico? De um lance polêmico, mas a gente está aqui com o PC de Oliveira para falar sobre 2 lances que talvez um torcedor ali tenha ficado encucado, né? PC, bem-vindo aqui ao Troca de Passes para falar desses 2 lances aqui. 2 não, né? 2 só nesse jogo, a gente tem outros lances para avaliar de outros jogos também. É isso, obrigado, Joana. Boa noite para você, para o Coutinho, para o Eric, boa noite, para todo mundo que está acompanhando a segunda edição do Troca. Eu acho que o ponto positivo foi que a gente acompanhou a entrevista coletiva e a arbitragem não foi tema, né? Como aconteceu na semifinal e alguns outros jogos do campeonato. O Abel até citou, né, um lance de uma reclamação de um possível escanteio para o Palmeiras, tanto que ele leva até um cartão amarelo, né? Ele até cita, mas ele não põe a arbitragem como protagonista do jogo, né? E nesse lance especificamente ele tinha razão, porque foi uma bola que o Hugo fez a defesa, foi lá na diagonal do Klaus, ele acabou dando tiro de meta, mas era assim escanteio a favor do Palmeiras. E as novidades para essa final foi, primeiro, a Federação Paulista com a arbitragem de segurança, colocou 2 árbitros da FIFA, Klaus no primeiro jogo e o Matheus Candanção, jovem árbitro que chegou ao quadro da FIFA nesse ano, vai fazer o jogo de volta na semana que vem. E a Federação Paulista também acabou contratando... PC, pois não? Vou ter que pedir, só
te interromper rapidinho, porque o seu microfone tá com algum problema técnico, a gente não tá conseguindo entender. A gente já vai ajeitar e daqui a pouquinho o PC volta para falar desses lances. Mas, de fato, né, foi uma arbitragem tranquila, não tem nenhum lance... Acho que na hora do gol de Yuri, a primeira coisa que a gente pensa é, será que teve falta, né? Porque tinham 4 jogadores ali ao redor do Estevão, deu aquela sensação de que pudesse ser um lance com checagem do VAR. Quando o VAR não chama... Foi na bola. Félix Torres desarma na bola. Não temos um problema aí não virou uma polêmica, e tanto é que se fosse um lance que tivesse deixado o Abel tem um ponto da coletiva insatisfeito, ele teria falado. Tem um ponto da coletiva do Abel, Joana, que eu acho que é importante, até pra gente valorizar um cara que, na minha opinião, se não é o melhor jogador do Corinthians, é ao lado do Yuri, o melhor jogador do Corinthians esse ano, o Carrilho. Muito bom. Eu acho que ele tá fazendo esse time... O dia que o Carrilho joga bem, o dia que ele consegue ele é um volante que não é um volante, né? O Corinthians consegue andar, ele consegue ter posse de bola, ele consegue mexer no meio-campo do Corinthians. E acho que muito do que o Abel falou, que o adversário foi mais eficiente nos duelos de meio-campo, tem a ver com mais uma boa partida do Carrilho. O Carrilho, ele era um ponta. Na seleção peruana, jogou no futebol jogava Carrilho, Guerreiro e Cueva. Então, era o ataque da seleção peruana. E o Ramon conhece ele muito bem, tá dando liberdade. O Ramon que transforma ele em jogador de meio campo no Al-Hilal. E é impressionante o quanto ele se transformou, a característica dele. Era um cara de velocidade, de força, de chegada ao ataque. Hoje em dia ele cadencia jogo, ele melhorou a capacidade de drible, bom passe, elegância para jogar, fisicamente segue sendo muito forte para vencer duelo. É realmente um jogador muito interessante. Ele realmente é um dos grandes destaques do Corinthians aí. Eu acho que ele é o melhor jogador do Corinthians esse ano. É que o Yuri tem feito muitos gols, continua sendo decisivo. Mas eu acho que de bola jogada... É o que fez falta, né? Naquele 3-0, a gente estava comentando isso, né? Exato. O 3-0 que o Corinthians toma, né? Que foi o resultado que tirou o Corinthians da Libertadores. Eu gosto muito do Carrilho e acho que ele se adaptou super bem ao futebol brasileiro. Vamos voltar agora com o PC. Alô, testando o PC. Agora sim, né? Até porque o microfone é de lapela, eu usei na primeira edição e a falha foi minha, porque eu troquei a camiseta e acabei esquecendo de prender. Ligou o microfone. Acontece com todos aqui. Chamamos o VAR aqui e resolvemos a situação. Mas só voltando na arbitragem de segurança, né, com a arbitragem FIFA, Klaus no primeiro, o Candançan no segundo, e também a tecnologia semiautomática de impedimento, que não foi utilizada hoje, mas que está disponível, o investimento da federação para os 2 jogos, e é uma segurança a mais, até porque depois a gente vai falar do Grenal e a gente vai fazer uma crítica com relação ao trabalho do VAR. Mas primeiro, vamos aqui debater 2 lances, né, que repercutiu um pouquinho nas redes sociais, mas que a decisão foi correta. Primeiro, a origem do gol do Corinthians, essa disputa do Félix Torres com o Estevão, foi lá no início, né, da fase de ataque do gol do Corinthians, e a gente só tem a câmera 1 por uma questão de direitos, mas estava acompanhando o jogo nas outras emissoras, e a disputa do Félix Torres foi normal. Ele tem um contato, sim, com o Estevão, mas é uma dividida normal, ele toca a bola, depois tem um contato também ali com o Estevão, mas é um contato normal de disputa de jogo, não houve falta, jogada tem que ser revisada, checada pelo VAR, que é o início da fase de ataque que resultou num gol, mas foi uma dividida normal. Klaus, no primeiro momento, ele não aparece aqui no vídeo, mas na sequência a gente vai ver já ele chegando, sinalizando ali que foi na bola, portanto uma decisão correta, uma disputa legal e o gol do Corinthians foi normal. Olha só, ele tem um toque na bola, um certo contato ali com o Estevão, mas é uma disputa absolutamente normal. Até porque em outros lances o Klaus estava admitindo esse tipo de contato, né? É isso. Então a régua dele era aquela, né? Ele tem essa característica, né, Eric, de permitir um pouco mais o contato. Apita muitos jogos de Libertadores, de eliminatórias, diferencia até dos nossos árbitros aqui, que cosumam amarrar, picotar muito a diferença para o Fla-Flu foi gritante nesse sentido, né? No Fla-Flu você respirava do lado, era falta. No jogo... Nossa, mais de 40, jogo no fluiu, mais de 40 faltas. O jogo foi muito pegado mesmo, e acabou não fluindo tanto, mas está dentro da característica que o Klaus utiliza, que para o futebol é muito bom, essa diferenciação do contato que é permitido, né? O futebol é um esporte de contato, daquele sim que é faltoso e aí precisa parar, mas nesse lance aí a decisão foi correta, o gol do Corinthians foi legal. E tem um lance do Thales Magno também, que a gente vai mostrar, que também não gera maiores preocupações, mas a gente vai mostrar a tua análise aí, PC. Que teve até uma certa reclamação do Palmeiras no momento da disputa, mas a gente vai perceber que tem o contato, sim, do braço do Thales Magno
no Murilo, mas é um braço, uma ação do Thales Magno, que está subindo para cabecear. E o árbitro tem que fazer essa diferenciação do ele que já tinha um amarelo, né? Acho que isso pesa pro árbitro também. Falou, se eu der um amarelo para ele, ele vai ser expulso. Também, ele recebeu o amarelo 2 minutos antes, aos 28 minutos, por agarrar o Lopes, e depois ele tem um contato com o Murilo, mas o que a gente tem que chamar a atenção é uma ação de quem está subindo, movimento para ganhar impulsão e para cabecear, ou é uma ação para atingir o rosto do adversário? Essa diferenciação precisa ser feita e, no meu ponto de vista, ele está tendo uma ação ali que é para ganhar impulso. O Murilo está atrás dele e, no momento do contato, a gente novamente só com a câmera 1, mas nas repetições a gente observa que até no momento do contato é quando o braço dele também já está abaixando, não é aquele contato lá em cima com o braço aberto, com a mão ou com o antebraço, partidura no rosto do adversário. É no momento que ele salta, quando ele está caindo, tem um contato com o Murilo e, para mim, um contato absolutamente normal, que não era passível de uma segunda advertência. Eu tenho a impressão, até comentei isso ali no camarim, a gente estava vendo o segundo tempo, eu tenho a impressão que esse tipo de lance, ele passou a ser debatido depois do VAR. Porque, pô, você sabe disso melhor do que eu. Você foi árbitro profissional dentro de campo, quantas vezes a gente não vê o jogador, ele não vai subir com o braço abaixado, não tem como, amarrado para trás. Esse é um movimento natural para ganhar impulsão e até para você se proteger também, para não tomar uma pancada no rosto. E aí a gente vê, por exemplo, já vi jogador sendo expulso por causa de lance como esse daí. E para mim vem acontecendo depois da questão do VAR, né? Não sei se você tem essa mesma percepção. É isso. E na semana passada também no Fla-Flu, no jogo de ida, teve um lance do Bruno Henrique também com o João Vitor, que ele atingiu o João Vitor, estava abrindo o braço ali para ganhar um espaço. O João Vitor estava um pouco desequilibrado. Também pediram o segundo cartão para o Bruno Henrique, porque a arbitragem tem culpa. Contra o Vasco, né? Contra o Vasco. Semifinal. Isso, contra o Vasco, exatamente, na semifinal. Porque a arbitragem tem culpa, porque assim, a começar a interpretar com qualquer tipo de contato no rosto do adversário, o árbitro estava aplicando o cartão amarelo sem identificar o tipo de ação do jogador. É uma ação que ele está se equilibrando? É um contato que ele está ganhando impulsão, está com o braço normal, ou ele está subindo e levando o braço no rosto do adversário? A FIFA é muito preocupada com o impacto no rosto e na cabeça. O jogador tem que ter o cuidado com o uso indevido do braço, mas naquela ação que tem temeridade, que ele vai e sem cuidar do braço e atinge o rosto do adversário. Quando ele está buscando o impulso, está tentando se equilibrar, o árbitro precisa ter um pouco mais de cuidado e um capricho maior na interpretação. Mas esse, para mim, é um contato ali de quem está subindo, está com o braço abaixado, não é aquele braço lá em cima, né? Com a partidura do rosto do adversário, não tem gatilho. Ótima observação, Eric. E é um contato normal, portanto, não era passível para segunda amarela e expulsão.